Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior. Convido o próprio Dorival Júnior a subir, por favor. E também convido o presidente Augusto Melo, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, para entregarem a camisa ao Dorival. Obrigado, presidente. Obrigado, Fabinho Soldado, executivo de futebol. Em instantes, a gente inicia agora a entrevista coletiva. Dorival, aqui, tudo bem? Lili Nascimento da ESPN, seja bem-vindo, boa sorte aí nessa nova jornada. Bom, como é a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse sobre a sua chegada, como foram as negociações, como o Corinthians entrou em contato com você e por que você aceitou trabalhar no Corinthians. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui, um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Nós tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa. No dia seguinte ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou talvez essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, sei que tu provavelmente não teve tempo de avaliar todo o elenco do Corinthians, mas em boa parte dessa temporada, um dos grandes problemas desse time se dá por conta da ausência de talvez um dos principais jogadores em qualidade, em criatividade. Eu tô falando de Rodrigo Garro. E a gente já tem uma perspectiva de que vá pelo menos aí mais 3, 4 semanas sem que você possa contar com esse jogador. O Ramon Dias e o próprio Orlando Ribeiro não conseguiram achar ótimas alternativas que durassem, né, de um jogo para outro sem a presença dele. Tentaram Coronado, Romero. Queria saber se tu já conseguiu pensar em algo que num curto espaço de tempo tu consiga remediar a ausência ainda de Rodrigo Garro. Obrigada. Bianca, é um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que é muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Nós estamos ainda iniciando, conhecendo praticamente todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos agora um equilíbrio da nossa equipe, perdido aí momentaneamente nesse processo, talvez aí nesses últimos 20, 30 dias, porém uma equipe que deu e fez ótimos resultados dentro do Campeonato Paulista, mostrando que tem uma grande capacidade de recuperação. Dorival, aqui, ó. Aqui, Dorival. Tudo bem? Rodrigo Vessoni,
Eu queria que você falasse o que você está sabendo de toda essa turbulência que está acontecendo na instituição, política, financeira, enfim, sobretudo dentro do Parque São Jorge, o que fazer para que aqui no CT Joaquim Grava tudo isso que está acontecendo não entre aqui, o tamanho do seu desafio nesse sentido e o que foi passado para você, enfim, como que você vai enxergar essa situação toda? Obrigado. Rodrigo, assim, a minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete, eu não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho, já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho, numa outra equipe, que nos deu um retorno muito importante num contexto geral, e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Dorival, boa tarde. Pedro Ramiro, da Record. Ainda um pouco em cima disso, se você for olhar a perspectiva de futuro do Corinthians, o agora ex-diretor financeiro chegou até a dizer que não há muito mais caixa para contratação, não há muita aventura a ser feita nesse Corinthians. A crise política também ao mesmo tempo. A perspectiva de futuro do Corinthians, no geral, ela é muito negativa. Eu sei que você tem uma relação até com o Corinthians, fiquei sabendo que teu pai era corintiano e tudo mais. Nas conversas com o Fabinho Soldado, o que mais te motivou a aceitar esse trabalho? Eu acho que o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Dorival, aqui do lado direito, da Natália, da Casa TV. Boa tarde. Boa tarde. Você chegou no Corinthians agora, logo depois de o time sofrer uma goleada contra o Flamengo. Eu queria que você falasse como que você encontrou também o vestiário de clima depois de um jogo como esse. E anteriormente você falou de alguns pequenos ajustes. Nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, o que você enxerga que é um ajuste mais urgente? Em qual setor do campo? Obrigada. Natália, assim, se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, ao final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural, até porque nós estamos dentro de um campeonato onde só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio, o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo. E com isso, as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar ao final desta tendo 2 resultados bem diferentes. É esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. Aqui, Dorival, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians. Dorival, você chega num momento em que a torcida faz a parte dela, mas quem deveria proteger o clube nem sempre protege. Você é um técnico que constrói times com mentalidade vencedora
E no Corinthians de hoje, além da parte tática e o desafio de reconstruir a confiança num ambiente instável, dentro do que você já viu, você sente que terá liberdade total para trabalhar como precisa? E se não tiver, qual será a sua postura? Obrigado. Vê bem, de um modo geral, você ter agora a seu favor a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. O exemplo foi muito claro nessa última partida. A equipe perdendo por 3-0 e a torcida em momento nenhum deixou a equipe ao léu, apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro. A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a participação de uma torcida que define resultados, que define campeonatos e que ajuda a sua equipe até o último momento, até os últimos instantes de uma partida. E é isso que eu espero encontrar aqui dentro. Turbulências, elas acontecem em todos os clubes. O que nós temos é que termos um ambiente focado e blindados de tudo que esteja acontecendo. Em volta da sua equipe, em volta do seu clube, pelo momento que estejamos passando, tanto positivo quanto negativo, negativamente falando, e focarmos no trabalho, na entrega dos jogadores, na melhoria da equipe, nas correções que naturalmente sejam verificadas a cada partida. Eu acho que essa é a maior preocupação que nós temos e eu não tenho dúvidas que eu terei toda a autonomia em razão das pessoas que me contrataram me conhecerem, saberem a maneira como eu procuro trabalhar com as equipes que eu já tive. Confio, volto a falar nas pessoas que assim o fizeram, confiando a mim a oportunidade de estar aí à frente de uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Dorival, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você já treinou 13 dos 20 times que atualmente disputam o Brasileirão, né, da Série A. Eu queria que você falasse sobre o tamanho desse desafio de treinar um dos maiores do Brasil, que é o Corinthians. Se você, mesmo com esse pouco contato que já teve com o elenco, se você consegue pontuar algumas deficiências em relação a reforços que você gostaria de ter para essa temporada. Obrigada. Obrigado. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava assim no meu currículo e de repente sempre foi um objetivo de poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão, né, do meu nascimento aqui no estado, e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Segundo, eu volto a afirmar que eu nunca chego aqui pedindo contratações, eu jamais fiz isso em equipe nenhuma das que eu dirigi. Graças a Deus, na grande maioria delas, nós alcançamos resultados importantes. As pessoas falam dos últimos resultados que eu tive, mas eu tive aí 14 disputas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Ou melhor, 14 conquistas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Então, para mim, é uma carreira que alcançou muitos objetivos, até porque eu também peguei 7 grandes equipes do futebol brasileiro em zona de rebaixamento. E ao final dessas temporadas nós alcançamos, às vezes, resultados que na minha concepção valeriam até mais do que um título, talvez, pelo momento que essas equipes viviam nesse processo. Em razão de tudo isso, eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém confiando muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Dorival aqui. Bom dia. Nos últimos 20 mata-matas que você disputou, tem 19 vitórias, ou seja, 95% de aproveitamento. Amanhã tem jogo pela Copa do Brasil, mais um mata-mata. Talvez seja uma possibilidade do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Você vê assim, entende como uma competição que dê para priorizar? Ou dá para disputar as 3 competições que ainda tem pela frente por inteiro com 100% do elenco? Obrigado. Olha, é muito difícil você falar em um momento como esse, em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo.
é um número importante, impactante. Foram aí 4 oportunidades, né, de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade, mas em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. Eu acho que você tem várias competições em sequência. É um calendário que é desumano. Nós temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas temos uma equipe pré-definida e uma equipe que se mantenha jogando em sequência. Nós temos que ter esse cuidado, acima de tudo, e buscarmos uma valorização de todo o elenco, dando oportunidades a todos aqueles que aqui estejam. Dorival, boa tarde, aqui à sua esquerda. Tudo bem? Uma pergunta singela, mas não. O que te seduziu para vestir essa camisa, para estar aqui, para vir para o Corinthians? O que foi o ponto que falou assim, não, agora eu vou? Primeiro eu agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Para mim foi uma satisfação, já no primeiro dia da minha saída da CBF, eu ter tido a oportunidade, mas eu precisava de uma parada necessária. Eu não ia reiniciar um trabalho, talvez antes até da metade desse próximo mês. Para mim foi marcante a saída, é a única coisa que eu quero falar a respeito, foi marcante. Até por aquele sentimento de você ter chego e naquele instante os resultados não acontecerem da maneira como gostaria. Mas assim, de um modo geral, eu me interessei muito por tudo aquilo que o Fabinho me colocou. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho muita confiança. Fizemos uma parceria vitoriosa e eu espero poder reeditar esse momento. Acreditei muito, volto a agradecer a todas as equipes que me procuraram, peço até desculpas por não ter aberto negociação com nenhuma delas, e acabou acontecendo com o Corinthians, é uma coisa que veio do coração, eu espero que eu possa retribuir essa confiança depositada. Dorival, Ulisses Lopresti do Lance. Dorival, você na chegada elogiou o trabalho do Ramon Dias que ele havia fazendo. Queria que você dissesse quais aspectos táticos do trabalho do ex-treinador você acredita que vai poder manter e vai ajudar você nesse começo de trabalho. E além disso, outra pergunta, você no Flamengo, um dos seus últimos trabalhos, se destacou muito pela capacidade de fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos centralizados, ali mudou o time do Flamengo. Como que você vê a dupla Memphis e Yuri Alberto e como eles podem se adaptar ao estilo de jogo que você quer colocar na equipe? Bom, primeiro que acho que nós temos muitos comportamentos que são importantes e que foram deixados pela comissão técnica anterior. Parabenizo, sim, reconheço o grande trabalho que foi desenvolvido. O momento que a equipe esteja passando talvez apague um pouco desse trabalho, mas não pode ser dessa forma, nós não podemos avaliar pelos últimos resultados apenas e por um contexto todo, desde o Pode ter só, professor, por favor. Alô? Saiu aí? Teste. Esse bonequinho que tá sacaneando, né, gente? Mas assim, eu acho que nós não podemos avaliar o momento, tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele conseguiu entregar à equipe e à torcida. Foi um trabalho muito importante.
Há algum tempo já o Corinthians não tinha um título, e esse título, com certeza, quem sabe possa abrir aí as portas para outros que venham. Eu acho que o objetivo do trabalho é tentar encontrar as melhores combinações possíveis. É um desafio para todo e qualquer treinador, e às vezes você tem que enfrentar a lógica de tudo aquilo que falam, acreditar naquilo que esteja vendo. Foi assim com esses jogadores, vários tinham passado e nenhum deles acreditou que os dois poderiam atuar juntos. Eu, quando fui para lá, eu fui com esse objetivo, já sabendo que eu gostaria de contar com os dois na mesma equipe. Acabou acontecendo de uma maneira positiva, encontramos ali legal? Encontramos ali uma maneira de jogar que foi... Alô? Tem que te ajudar, né, professor? De novo, né? Encontramos ali uma maneira de jogar que foi muito importante para aquela equipe. E resultados aconteceram. Eu espero novamente auxiliar nesse sentido, buscarmos aí as melhores combinações. Daqui a pouco temos o elenco completo, melhorando a cada momento e, de repente, buscando estancar aquilo que esteja acontecendo nesse instante, até porque não é a realidade do que essa equipe possa entregar. Dorival, boa tarde. Aqui à sua esquerda, Fábio Lázaro da Trivela. Mais de uma vez nessa coletiva você citou a confiança, né, a confiança que a diretoria que te contratou teve no seu trabalho, que isso foi um dos motivos aí que você teve para aceitar esse projeto do Corinthians, mas você, claro, deve saber, e a gente até foi citado em algumas perguntas, o momento conturbado político do clube. O presidente é alvo de um processo de impeachment. Ontem as contas foram reprovadas, o que pode gerar um segundo processo de impeachment. A diretoria que te contratou pode, dependendo desses resultados políticos, nem estar mais aqui daqui a algum tempo. Como que você pretende lidar com isso, né? Você disse que a confiança da diretoria foi algo que te seduziu a estar aqui, mas essa diretoria pode daqui a um tempo não estar mais. Eu acho que vocês mesmos têm conhecimento que quando um nome é colocado a público para que você possa sentir aquilo que o próprio torcedor pense, sinta e entenda o que seja o melhor para a sua equipe, eu acho que também existe aí já um primeiro filtro de tudo que possa acontecer. Quando eu falo que eu confio nas pessoas que aqui estão, é justamente por causa disso. Eu vim para cá para um projeto esportivo, eu tenho que pensar esportivamente, eu não posso pensar de uma outra forma, avaliando uma situação que foge ao meu contexto. Eu não tenho dados e detalhes para poder aqui abordá-lo com ninguém. Então eu prefiro ficar dentro de uma lógica, daquilo que eu conheça, daquilo que eu esteja buscando ampliar o meu conhecimento, que é justamente aquilo que eu tenha, material humano da equipe, aquilo que eu possa desenvolver, trabalhar, mas é natural, você fica sempre numa condição em que tente entregar o seu melhor e acreditando que tudo continue dentro de uma normalidade. É essa confiança que me faz acreditar que esse trabalho possa, se Deus quiser, daqui a pouco alcançar resultados. Professor, você já trabalhou à sua direita. Silvestre também, apesar de não sermos parentes, acredito eu. Você já trabalhou em time do Nordeste, times do Sul, times do Rio, os 3 grandes de São Paulo, faltava o Corinthians, já foi técnico da seleção brasileira. Você se sente louco o suficiente para fazer parte do bando? É interessante isso. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. Aliás, fato esse que sempre me preocupava quando atuava, quer seja aqui dentro ou fora. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável e levou essa equipe a grandes conquistas. Eu quero provar isso também. Eu quero tê-los ao meu favor e tentar fazer o meu melhor para que eu possa, de repente, continuar merecendo a confiança de cada um deles. Dorival, à sua esquerda, tudo certo?
Edson Rufino, 105 FM. Você já trabalhou em vários clubes importantes, os maiores do país, conquistas importantes também, seleção brasileira. Seria frustrante para você encerrar a carreira sem ter o Corinthians no seu currículo? É interessante. Talvez sim, e muito. Eu acho que quando você é atleta, você pensa nas grandes equipes do futebol brasileiro e é natural que eu sempre pensei um dia em poder estar numa equipe como o Corinthians. Por 3 oportunidades eu fui convidado e eu estava empregado nesse momento. Não podia e não poderia fazer aquilo que eu não faria com o Corinthians naquele instante. Fiz com o São Paulo para sair para a seleção brasileira. E a única saída que eu tive ao longo da minha carreira talvez tenha sido com o Ceará, indo para o Flamengo. Foi a única quebra de contrato que eu tive. Então, assim, para mim é marcante um momento como esse e eu espero entregar o máximo possível aqui dentro, nesse período que eu aqui esteja. Boa tarde, Dorival. Aqui é o Bruno Aquace do Estadão. Antes de fechar com você, o Corinthians chegou a conversar com o Tite, que não veio por uma questão de saúde mental. E o senhor mesmo disse que estava pensando em tirar um tempo, achava isso importante. O senhor já explicou, né, as razões de ter topado ir para o Corinthians, mas eu queria entender um pouco esse processo interno que fez você pensar que vale a pena não viver esse período mais sabático, né, como gostam de dizer, para já encarar um novo desafio no futebol. Assim, o nível de cobranças e preocupações de um profissional do futebol ele é muito alto. As pessoas às vezes não têm ideia do que isso representa e do que isso provoca, não só em você, profissional, porém em todo um contexto, né, familiar e de pessoas que estejam bem próximas. Imagino que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando nesse instante. Torço para que aconteça uma recuperação rápida, uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande, fui atleta junto com ele. E é uma situação que todo esportista, principalmente no país, corre um risco muito grande. O nível de cobrança, todos vocês sabem, é altíssimo, chega até ao absurdo das pessoas se descontrolarem consideravelmente dentro das suas casas. É uma atenção que nós deveríamos dar de uma maneira um pouco diferente e prepararmos um pouco mais nossos atletas e nossos profissionais para que pudessem entender e suportar, porque a carga é muito pesada. Eu gostaria que um dia um de vocês pudessem acompanhar o dia a dia de um treinador, o dia a dia de uma comissão técnica, para entenderem aquilo que é quando você pega, após uma partida, o resultado sendo 1-0 para você ou 0-1, e você leia a síntese daquilo que representou toda uma semana, um mês, ou alguns meses de trabalho. Então, isso daí é maçante, isso daí penaliza consideravelmente todo e qualquer profissional que esteja, às vezes, sendo avaliado de uma maneira muito aleatória para tudo aquilo que desenvolveu ao longo de um processo. Júnior, Alex Dinardi, da Rádio Coringão, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu gostaria que você falasse, você é um treinador vencedor, né, conquistou vários títulos importantes no futebol brasileiro, vive o futebol desde o berço, né, também. Eu gostaria que você falasse referente às conquistas, né, com um elenco que acabou de ser campeão paulista, tem 30 dias aí de uma passagem conturbada, e você assume tendo que passar uma mensagem vencedora para esses caras, porque você também é, como eles também são. Como que é esse processo daqui para frente em relação às conquistas que o Corinthians pode ter sob o seu comando? Obrigado. Alex, é uma coisa interessante. Eu iniciei minha carreira em 2002, final de 2002, entrando em 2003. E daí até 2012, 13, eu sempre peguei equipes em início de montagem de elencos, melhor, em janeiro.
dezembro, janeiro, mais tardar. Então, eu vivenciei ao longo de 13, 14 anos esse tipo de trabalho. Um trabalho onde eu tinha a possibilidade, naturalmente, nem sempre indo buscar o primeiro, o segundo nome, mas, de repente, os nomes que eu precisava dentro da minha visão, queria e necessitava para aquele momento. Depois de um certo instante, eu passei a trabalhar de uma outra forma, pegando equipes já em meio de temporada, num outro momento. E geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes numa situação um pouco mais complicada, porque já estão com competições em andamento e só saem, raras exceções, só saem naturalmente aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Então isso também me deu uma experiência muito grande, porque nesse processo eu peguei equipes que deu tempo de fazermos chegar, como também algumas que brigamos pela zona de rebaixamento, até porque o momento era esse. Então, para mim, foram assim, experiências muito importantes, em todos os lados. E sempre com competições paralelas. Então, o nível de preparação sempre foi muito alto. Por isso que eu pontuei a vocês que eu nunca me preocupei com contratações. Eu me preocupo com quem esteja aqui dentro, no elenco. Que talvez não esteja tendo oportunidades, que esteja jogando numa posição que se sinta desconfortável, que não esteja comungando com um companheiro, você busca uma alteração, uma troca, um movimento e de repente essa equipe passa a dar uma resposta muito positiva. Eu acho que esse é o desafio de todo profissional. E eu não fujo a esse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho e é um trabalho que eu me identifico. Eu espero que mais uma vez os resultados aconteçam aqui dentro. Dorival, Eric Jefferson da Identidade Corintiana, seja bem-vindo, que seja o maior e o mais lindo trabalho da sua vida. Dorival, você já falou um pouquinho aqui sobre a torcida do Corinthians, mas me permita relembrar uma coletiva sua em 2023, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, onde você enaltece a torcida do Corinthians ali, mesmo estando num adversário. Queria que o Dorival comentasse agora um pouco dessa sensação de ter esse calor, essa emoção do seu lado agora. É 63 anos e agora ter esse calor do seu lado da fiel torcida, onde você já enalteceu aqui sobre jogar contra diversas vezes. Não, assim, Eric, eu acho, quando eu falo de coração, não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa aleatória, não é aquilo que eu vivi. Eu vivi isso como atleta. Talvez uma das maiores emoções da minha vida, quando eu fui contratado pelo nosso rival como atleta, subindo o túnel do Morumbi e aquele estádio dividido, naquela ocasião era dividido, 50-50, e para mim talvez tenha sido uma das maiores emoções da minha vida, porque eu trabalhei muito para que um dia eu pudesse estar vivendo as emoções de um grande clássico do futebol brasileiro. E aquele era o meu primeiro grande clássico, e foi marcante. E sempre me chamou muita atenção a diferença que a fiel torcida fez a favor daqueles que eram meus adversários em todos esses momentos. Então, eu conheço muito bem o que é você atuar contra uma torcida como essa. E reitero aqui, o que eu vi novamente no Maracanã, e me lembrei logo da decisão da Copa do Brasil, da mesma forma aconteceu. Então, assim... não tem como você não encontrar forças para você poder estar à frente de um grupo vestindo uma camisa como essa e não fazendo o seu melhor para que resultados aconteçam. É esse o espírito que eu estou chegando, que eu venho para cá e eu espero poder deixar um grande trabalho aqui dentro. Oi, Dorival, Bruno Cassucci do GE, prazer em revê-lo. Os melhores momentos do Corinthians com o Ramon, no fim do ano passado e também no começo desse ano, foram no esquema 4-4-2 com o Losango no meio. Eu queria saber o que você acha desse esquema, se é um esquema que te agrada também. E voltando um pouquinho no que você falou sobre o Garro, numa das suas primeiras respostas, você fala que a sua função é trabalhar para encontrar um nome que possa aproximar aquilo que vinha sendo realizado. Esse nome é o Igor Coronado ou você pensa também num outro esquema que aproxime o time do ideal? Obrigado. Bom, eu acho que ninguém usou
tanto o losango como eu fiz aí em algumas equipes atrás. Gosto muito desse sistema, acho que ele é altamente produtivo. Quando eu digo tentar encontrar, é natural que eu busque naqueles que estejam de imediato dentro do nosso grupo, que de repente tenham uma oportunidade e com essa oportunidade possam estar ocupando esse espaço. O trabalho que o Garro vinha fazendo, um excelente trabalho, um jogador de altíssimo nível, diferenciado. Acompanhei alguns jogos dele e sei o quanto esse rapaz pode e vinha acrescentando a equipe do Corinthians. E é natural que todos nós fiquemos aí na expectativa de um retorno rápido. Mas acreditando que, de repente, dentro do nosso grupo, do nosso elenco, nós possamos ter um jogador que esteja também buscando esse espaço e, de repente, ocupando com capacidade de poder manter aí o nível que a equipe vinha desenvolvendo. Lolo. Boa tarde, Dorival. Seja bem-vindo. Matheus, outra dimensão. Você pode me dizer quais foram os motivos do desempenho abaixo na seleção e o que você não quer repetir aqui no Corinthians? Matheus, assim, é um outro tipo de trabalho completamente diferente. É natural que eu acreditava muito num crescimento que essa equipe poderia ter. As oscilações, elas acontecem. A seleção estava buscando um processo de reformulação, bem diferente daquilo que está acontecendo hoje aqui dentro. É uma equipe que alcançou um grande resultado e tem uma caída, emocionalmente falando, o que é um fato natural. Cabe agora a todos nós resgatarmos esse momento, essa condição. Mas, assim, eu ainda acreditava muito que esse trabalho dentro da seleção geraria resultados. É natural que o tempo é um pouco diferente. E o imediatismo, ele faz parte da minha profissão. E eu tenho que entender tudo isso. E esse momento dentro do Corinthians é um momento importante e eu espero contribuir para que essa recuperação seja mais rápida. Boa tarde, Dorival, que é o Marcão, da TV Rádio Marcão da Fiel. Primeiramente, seja bem-vindo ao maior clube do mundo, a maior torcida do planeta também. O resto é terceirizado. A pergunta é a seguinte. Você assumiu um elenco, você disse que está preocupado com quem está aqui, com jogadores completamente contestáveis, como Félix Torres e outros laterais que você está aqui, eu vou cansar. E aí nós estamos na expectativa, e você gosta de lançar jogadores da base, como Bahia, Kaique, entre alguns jovens que podem ser aproveitados. Palácios, que ninguém sabe, ninguém viu. E a pergunta que eu te faço é, esses jogadores poderão ser utilizados? Ou você tentará recuperar os contestáveis? Marcão, eu acho que assim, primeiro é tempo para que você possa conhecer tudo aquilo que esteja acontecendo na sua volta. Segundo, eu acho que pode ser que tenha um treinador que goste mais de lançar atletas. Pode ser que tenha. Eu não vejo. Até porque eu sempre valorizei muito os trabalhos de base das equipes que eu estive à frente. Sempre procurei usá-los desde que naturalmente tivessem condições e possibilidades para lançá-los. Eu confio muito nesse tipo de trabalho porque acredito muito nessa mentalidade que o atleta formado dentro da casa, ele nos dá uma resposta quase que imediata. Eu acho que nós temos que pensarmos também, por um outro lado, que houve um investimento na maioria desses jogadores, de repente uma adaptação um pouco diferente. As contestações, elas acontecem, mas você não pode desistir assim rapidamente de um atleta. Eu acho que a obrigação de uma comissão, de um treinador, é tentar acreditar a todo momento, naturalmente não deixar de observar tudo que esteja acontecendo à sua volta. Num primeiro instante, é natural que eu tenha a obrigação de buscar uma recuperação com aqueles que, teoricamente, não estejam vivendo um grande momento. Num segundo, a possibilidade, ou caso esse garoto venha atropelando todo mundo, que possa proporcionar uma oportunidade a esse menino. Eu gosto muito desse tipo de trabalho e sempre procurei realizá-los em todos os clubes que passei. Boa tarde, Dorival. Tudo bem? Aqui à sua direita, Vitor Peixoto, Web Rádio
Gol de Placa, é um prazer estar falando contigo, seja bem-vindo ao Corinthians. Obrigado. A gente sabe que durante a sua passagem pela seleção, o Tite foi um dos seus conselheiros. Para vir ao Corinthians, você chegou a falar com ele em algum momento sobre o que é ser Corinthians? Não, nesse momento não falei, até respeitando essa situação. O que eu vejo nós temos que nos preocuparmos agora com a recuperação do Tite do que propriamente com outra situação. E torcermos para que tudo aconteça aí rapidamente. Mas é natural que tendo possibilidade e oportunidade. É um amigo que eu fiz aí desde 84, quando jogamos juntos. Tem um bom tempo já. Boa tarde, Dorival. Aqui é o Ricardo do Esporte Coleções, em parceria com o Antônio Alvinegro. A minha pergunta é bem simples. Eu queria saber qual foi a receptividade do grupo, do elenco do Corinthians, e se você vai fazer alguma mudança tática, técnica para o próximo jogo. Ricardo, assim, eu senti uma receptividade muito, muito boa. É natural, toda chegada é assim. Não pode ser diferente. Eu acho que o primeiro momento ele é muito positivo. O dia a dia ele é desgastante, mas você tem que saber administrá-los. Eu acho que eu vou contar com todo o grupo. Eu quero contar com todo o grupo e vou avaliar muito bem tudo aquilo que esteja acontecendo e aquilo que nós tenhamos percebido nos últimos 3 jogos, para que possamos tomar aí algumas decisões rápidas, até porque não tem como. O treinamento foi ontem, hoje mais um pouco e amanhã em campo. Mais 2 dias e meio, teremos uma outra partida. Então, nós temos que ter esse equilíbrio e tentarmos acelerar ao máximo esse processo. O que é? Obrigado. Dorival, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, bem-vindo ao Corinthians. Fábio, da time do Povo. O Corinthians é um dos times da Série A que mais sofreu gols no ano. São 33 gols em 29 jogos. Eu queria saber como você pretende ajustar essa parte defensiva, que vem sendo um dos pontos mais questionados pela torcida. Não é só a parte defensiva, é uma equipe e a marcação começa do primeiro homem de ataque, assim como o ataque começa do nosso goleiro e da nossa última linha de zaga. Então nós temos que ter esse equilíbrio e sabemos que quando nós estamos tomando, alguma coisa está acontecendo, provocando ou proporcionando uma situação dessa ao adversário. Ao contrário, nós temos que também prepararmos situações para que possamos fazê-lo. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, uma aproximação um pouco maior, buscarmos uma compactação, não é do dia para a noite, é um trabalho moroso, demanda um pouco de tempo, mas nós vamos encontrar um caminho, pode ter certeza. Boa tarde, Dorival. À sua esquerda aqui. Leonardo Cassiano, Coringão em Pauta. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu queria saber, pensando na sua filosofia de jogo e no elenco, você conhecendo o elenco agora, que estilo de jogo a torcida pode esperar? Será um time mais ofensivo ou um time mais reativo explorando contra-ataque? Olha, depende da partida, depende do adversário, depende do momento, depende da circunstância do jogo, depende das fases de construção ou de marcação. Depende de muita coisa. Não dá para você pré-definir. O seu adversário diz muito daquilo que você também possa realizar. A sua iniciativa mostra muito daquilo que você queira em campo. É uma conjugação de fatores, são detalhes importantes. Mas aos poucos nós temos aí etapas a cumprirmos. Primeiro é tentarmos neutralizar o que foi pontuado. Estamos tomando muitos gols, temos que ter uma preocupação extra com isso. Depois disso, naturalmente, vamos buscando aí meios para que possamos atacar com segurança. Professor aqui, Lucas Bolfer do canal Salve Drill, aqui. Professor, em determinado momento, o técnico Ramon Dias afirmou que, enquanto ele estivesse no comando, Igor Coronado e Garro não jogariam juntos. Você tem um entendimento tático diferente disso, que possibilite que os dois joguem juntos? Obrigado. Eu passei por isso no Flamengo também. Tinham 2 jogadores que não podiam jogar juntos e que não tinham jogado juntos com 3, 4 treinadores. Eu respeito muito as posições que são tomadas. Eu procuro nunca definir uma situação ou pré-definir uma situação, porque eu acho que os jogadores podem encontrar um caminho e você pode provocar um caminho também que faz com que eles encontrem uma solução. Eu acredito nisso e respeito muito a posição.
principalmente tomada em razão de tudo aquilo que ele observou. Ramon é uma pessoa que tem naturalmente credenciais para poder se posicionar. É uma situação que eu respeito, mas eu sempre acredito que, de repente, você, tendo jogadores de nível, de qualidade, você possa encontrar caminhos e soluções. Dorival, tudo bem? Aqui à sua esquerda, Vitor Boni, Jovem Pan. Você vem desse trabalho com a seleção brasileira, que você muito bem disse, é um trabalho com desafios diferentes, com características diferentes, não tem o dia a dia do clube, que é uma das suas grandes virtudes, os jogadores sempre elogiam o seu trato no dia a dia, encontros muito espaçados a cada 3 meses, e agora você volta para essa rotina dos clubes. O que você pode tirar desse período na seleção brasileira que você pode aplicar agora aos clubes, nessa sua volta ao futebol de clubes, e se esse período na seleção brasileira mudou o Dorival como treinador? Não mudou. Eu tinha consciência daquilo que eu estaria enfrentando. Uma frustração por estar fazendo uma reformulação, e uma reformulação um pouco diferente de uma equipe. Você acabou de pontuar, você não tem o dia a dia, você não tem o dia seguinte. Acaba-se um jogo, um avião sai para Londres, um sai para Madrid, outro sai para Paris, enfim, e você só vai vê-los no período seguinte. Eu tinha convicção e certeza que as coisas aconteceriam. Foram 16, 17 jogos, 2 derrotas, mas não foram os resultados que nós queríamos. Frustração? Ficou. Ficou uma frustração, porque eu me preparei muito para poder estar lá e vivenciar um momento como esse. Mas tudo bem, estou recuperado, em condições de poder estar aqui à frente do Corinthians, em condições de poder desenvolver o meu melhor. Opa, Dorival, tudo bem? Aqui, Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. Na seleção brasileira, você tinha à sua disposição muitos pontas, né? Acho que é uma posição que a seleção está muito bem servida. Aqui no Corinthians, eu imagino que seja um pouco diferente, né? Você tem jogadores como Memphis, Thales, Romero, que até podem jogar abertos, mas nos últimos meses eles têm atuado mais perto do gol, são jogadores que têm centralizado um pouco mais. Dentro desse contexto, assim, eu queria saber primeiro se isso te preocupa de alguma forma dentro de como você pensa o seu Corinthians e se isso também ajuda a indicar um Corinthians com meio campo mais preenchido e uma dupla de ataque lá na frente. Obrigado. É uma equipe que foi montada para jogar de determinada forma, então nós temos que respeitar isso. Por isso que eu sempre falo, não existe uma definição, uma pré-definição daquilo que você realize numa equipe, até porque as características de cada jogador é que vão moldar o sistema que você deva implantar. Quando você pega um trabalho, como eu estou pegando um trabalho no meio, né, de uma competição. Quando você monta o seu trabalho é um pouco diferente, cada um monta dentro das características que queira. Mas é uma equipe que foi montada justamente para jogar com um meio-campo um pouco mais preenchido. De repente, possamos encontrar aí também alguns jogadores de lado que nos deem essa possibilidade de uma variação dentro dos jogos. Dorival, boa tarde, à sua esquerda. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Após o título da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, você dá uma declaração dizendo que ficou chateado com declarações da imprensa de que era só fazer o arroz com feijão no Flamengo, que era fácil de fazer esse arroz com feijão, e foi um arroz com feijão bem feito, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. Com o que você tem à disposição no Corinthians, você acredita que apenas o arroz com feijão é o necessário ou precisa de um tempero a mais? Quando eu falei nesse sentido, eu falei porque eu ganhei com o Figueirense jogando de uma forma, com o Sport jogando de outra, com Fortaleza jogando de uma outra, com o Santos diferente, completamente diferente, onde eu passei lá quase um ano e ninguém descobriu que o Santos só atacava por dentro e não jogava por fora, com o time de 2010. Em 2012 eu ganho com o Internacional jogando de uma outra maneira, e assim foram. Em todos os anos foi um arroz com feijão, só que temperados em cada estado da federação, nunca foi um tempero igual. E poucos perceberam isso. E quando disseram que o Flamengo era um simples arroz e feijão, era. Só que ninguém conseguia fazer e nem fez depois disso.
Então é interessante essas colocações. Ah, você fica chateado, magoado? Não. O meu trabalho está aí, está sendo desenvolvido, eu não me preocupo com aquilo que pensem. Eu apenas tento mostrar que tem conteúdo. Sempre teve conteúdo. A cada equipe que eu conquistei foi com uma forma de atuar. E isso eu fui descobrir justamente nessa resposta que eu dei anterior. Quando eu pego o elenco, se eu consigo montá-lo, eu o monto de uma forma. Se eu chego no meio de temporada, eu tenho que me adaptar àquilo que me apresentem. E é dessa forma que os meus trabalhos foram encontrando resultados. Por isso que eu valorizo muito cada conquista que eu tive e cada equipe grande de futebol brasileiro que eu consegui ajudar a sair de uma zona de rebaixamento. Isso daí não tem preço. Boa tarde, Dorival. Vitor Revez, Web Rádio Bate Fundo Esportivo. Você mesmo comentou um pouco de frustração, né, no seu trabalho da seleção, né? Isso você já deixou bem claro. Como estar no Corinthians pode te ajudar também mentalmente, assim como você já comentou, né, a recuperar um pouquinho essa sua mentalidade vencedora, um pouco do ânimo também, né, depois de uma passagem complicada na seleção como um gigante como o Corinthians, pode te ajudar? Independente de ter acertado com o Corinthians, eu só viria para um clube no momento que eu me sentisse confortável e recuperado dessa condição que, para mim, profissionalmente, foi marcante e registrou no meu íntimo. Mas eu não viria se não estivesse recuperado. É uma outra situação, já estou totalmente integrado, eu falo no sentido de trabalho, não ainda com o todo do Corinthians, mas em termos de trabalho eu já estou totalmente integrado e preparado para um novo desafio. Dorival, bem-vindo ao Corinthians, Vanderlei, equipe Sport Fan. Obrigado. Você esteve no Maracanã domingo e viu, como todos nós vimos, a marcação fofa do Corinthians que deixou o Flamengo jogar à vontade. E onde, eu te pergunto duas perguntas, se você me permite. Onde você vai encontrar esse cão de guarda de volante que nós não temos? Eu não sei se você percebeu isso, nós não temos um volante pegador. E uma outra pergunta, acompanhando os teus trabalhos em outros clubes, você trouxe atletas que exerciam uma certa função para uma outra função. Típico aí de São Paulo, não preciso citar o nome do jogador. E, na minha concepção, nós temos o melhor quarto-zagueiro que joga numa posição totalmente errada no Corinthians, que é o Ranieri. Você pretende aproveitar o Ranieri como quarto-zagueiro? Eu acho assim, primeiro, é um trabalho que exige a participação de todos, não é apenas a falta de um atleta para determinada função. Se você tem um meio-campo preenchido, se você tem uma equipe equilibrada, compacta, você pode sofrer gols, mas não com o volume que de repente esteja acontecendo nesse momento. O Ranieri tem características interessantes, pode vir a ser uma boa opção. Eu também tenho que olhar todos aqueles que estão aqui nesse momento nas suas funções e, a partir daí, buscar as avaliações mais rápidas possíveis. Eu acho que o grande desafio de um treinador, quando você chega no meio de um trabalho, numa equipe, é tentar fazer um diagnóstico rápido de tudo que esteja acontecendo e buscar as decisões mais assertivas possíveis para aquele momento que a equipe viva. E a volância? Você vai arrumar um cão de guarda aí para o inteiro? Então, se nós tivermos uma equipe bem próxima, uma equipe compacta, uma equipe mais com os compartimentos muito mais ajustados, de repente a gente possa alcançar correções e faça com que esses jogadores possam crescer em determinadas funções. Tudo bem, Dorival? Boa tarde, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto, Euro 17. Ô, Dorival, você já esteve presente na partida contra o Flamengo no último fim de semana, mas oficialmente comandou o seu treino só ontem. Não existia a possibilidade de comandar o Corinthians já naquela situação contra o Flamengo? Obrigado. Na sexta-feira eu tinha um problema sério em Florianópolis, uma audiência, e no sábado eu não tinha como fazer um treino e estar à frente de uma equipe. Seria impossível isso. Eu acho que Orlando estava muito mais capacitado para aquele momento do que qualquer profissional que chegasse naquele instante, até pelo conhecimento que ele tem do grupo, da equipe e do acompanhamento que ele vinha tendo. Ô Dorival, boa tarde, Rodolfo Henrique do Jogo em Pauta.
Você citou da torcida, todo o apoio que a torcida faz nos estádios, inclusive relembrando aquela final da Copa do Brasil. Porém, a gente sabe que é uma torcida também que cobra muito quando não vêm os resultados. E eu queria saber de você como você vai alinhar as suas ideias com as expectativas do torcedor lá na arquibancada, principalmente quando jogar dentro da Neoquímica Arena, que a gente sabe que é um verdadeiro caldeirão, mais de 40 mil pessoas praticamente todos os jogos. Queria saber de você como que você vai alinhar aí as suas ideias com a expectativa do torcedor. Tentar entender o mais rápido possível aquilo que esteja acontecendo com a nossa equipe, observar as características de cada atleta, o que esteja vivendo o melhor momento, tentar melhorar a equipe de uma rodada para outra e pontuando que todos os jogadores poderão vir a ter uma oportunidade. Que se preparem, aqueles que queiram, porque nós estamos aí em aberto para observarmos todo o nosso grupo. Dorival, boa tarde. Lolária da Timão. Você, há muitos anos atrás, treinou o Neymar Júnior, que tem um amigo aqui, o Memphis Depay. Eu queria saber de você como que é treinar esses craques, uma vez que você ajudou na formação do Neymar e hoje tem a possibilidade de estar trabalhando com esse craque internacional aqui. São jogadores diferenciados, né? Que, naturalmente, são ainda mais cobrados em cada equipe que estejam, mas são jogadores de altíssimo nível. Nós temos apenas que contribuir para que eles possam desenvolverem o seu melhor dentro daquilo que estejam acostumados a realizarem. É provocar uma situação em que esses atletas se sintam confortáveis, que participem em todos os processos da equipe, em todas as fases, quer seja de construção como também de contenção, para que nós tenhamos o melhor de cada um deles sempre. Dorival, boa tarde. Aqui no meio. Christopher Henrique, da Voz do Esporte. Eu queria te questionar sobre os seus últimos trabalhos, especialmente na seleção. Lembro que numa coletiva, antes da partida contra o Paraguai e Chile, a gente falava sobre a questão tática e você falava de trabalhar pelos lados, principalmente as jogadas em losango e também da infiltração. Você olhando o primeiro treino que já realizou ontem, pensando também hoje, o que de positivo você pode trazer da seleção para a equipe do Corinthians e se você pensa em priorizar alguma competição como tinha o pensamento do Ramon Dias ou você quer tentar usar o elenco para todas elas? Priorizar não nesse momento, ainda não. Na minha opinião ainda é muito cedo. Buscar aqueles conceitos que eu vinha desenvolvendo em todos os clubes que eu sempre passei. Eu acho que é um fato natural você criar possibilidades para que o seu ataque possa ter não só jogadas de 1 para 1, mas acima de tudo movimentos que provoquem, né, a quebra da linha adversária e infiltrações do seu grupo. Mas o primeiro momento, a primeira situação dentro da nossa equipe é buscarmos uma compactação um pouco maior para melhorarmos o nosso sistema de marcação. E isso envolve desde o primeiro atacante até o nosso último jogador de defesa. Dorival, boa tarde. Lívia Camilo, do All Sport. Primeiro, queria só que você fizesse um comparativo desse momento do Corinthians que você enxerga agora como o começo da temporada. Imagino que você deva ter acompanhado um pouquinho do futebol paulista no começo do ano. E hoje, o que você enxerga que é o maior desafio para o Corinthians em termos técnicos? Se você olhar hoje, né, esse elenco, é um elenco curto, talvez? Tem alguma coisa que você possa olhar como o principal problema, desafio que você consegue diagnosticar desse problema? Eu acho assim que é muito cedo para a gente ter um diagnóstico mais detalhado e completo. Eu te peço aí mais uns dias, porque provavelmente eu estaria falando alguma coisa que não seria o correto ou pelo momento que a equipe viva. Mas assim, é uma equipe que tem qualidades, é uma equipe que já mostrou isso, é uma equipe que vive um momento de incertezas, né, de uma insegurança natural, que teve uma grande conquista, que foi muito importante, e uma caída de produção logo em seguida. Isso acontece com a maioria das equipes. O grande desafio de quem conquista é justamente manter o mesmo foco e a mesma concentração nos jogos sequenciais. E não é fácil, não é simples, porque falar todo mundo fala, mas a ação em campo ela é completamente diferente. Dorival, boa tarde. Ícaro do Tic Tac Sports, bem-vindo, boa sorte. Obrigado. A longo prazo,
O Corinthians agora tem 11 jogos e depois vem a pausa para o Super Mundial. Como que você pretende usar essa pausa para colocar suas ideias de jogo? Se você já tem um planejamento para isso? E o que o torcedor do Corinthians pode esperar do Corinthians após essa pausa? Obrigado. Primeiro, nós temos que tentar uma recuperação rápida nesse processo. Eu acho que isso é fundamental e já ir implantando alguns comportamentos que a gente queira da equipe. Não adianta eu esperar para daqui a 11 jogos, senão isso aí será terrível e penoso para todos nós. Então, eu espero que já amanhã a gente consiga pelo menos alguma coisa daquilo que nós estamos buscando aí, melhorarmos tudo aquilo que nos foi entregue pelo Ramon há tão pouco tempo aí atrás, né? Eu acho que essa equipe tem um potencial muito maior do que aquilo que nos mostrou nesses últimos jogos, em razão, principalmente, na minha opinião, dessa pseudo-desconcentração que existe de um momento vencedor para um momento seguinte. Dorival, boa tarde, prazer em revê-lo, José Edgar de Matos, do GE. Corinthians há muitos anos vem adotando uma política de muitas trocas do comando, né? Se a gente puder pegar um corte dessa gestão, né, tem tido uma troca de treinador a cada 5 meses, né? Você é o quarto, né, que assume desde o ano passado, né, sob o trabalho do Augusto Melo. O próprio Ramon Dias foi demitido do Corinthians 21 dias, né, 3 semanas depois de ser campeão paulista e quebrar um jejum de 6 anos do clube. Nesse projeto esportivo que o Fabinho e os diretores te apresentaram, o que te convenceu de que com você pode ser diferente e ter um trabalho mais a longo prazo, né, pelo menos até o fim de 2026? Não é questão de poder ser diferente. Eu tenho consciência que nós temos que realizar e buscar o alcance de resultados. Não adianta que, na minha profissão, você não sobrevive caso isso não aconteça. Segundo ponto, a confiança que eu tenho em tudo aquilo que eu conversei com o Fabinho e que me foi apresentado. E terceiro ponto, é que eu vi essa equipe atuando. E eu não tenho dúvidas que com calma, com tranquilidade e com muito trabalho nós vamos alcançar aquilo que de melhor nós queremos e podemos entregar. Eu acho que nós temos coisas muito positivas aí que possam acontecer. Vamos trabalhar para que aceleremos aí esse processo. Dorival, aqui, Gustavo Fortes, BTB Esportes. Qual é a principal diferença sua para o Ramon e o que a torcida pode esperar de diferente já no jogo de amanhã? Qual é a principal diferença que os treinamentos podem trazer para amanhã? Gustavo, é muito difícil. Eu não consigo avaliar o trabalho de um companheiro, de um profissional. Nem tenho capacidade para isso. Não vai ver muita coisa diferente, não. A única coisa que eu quero é um resgate daquilo que os jogadores já realizaram ao longo desse ano. Só isso. Vamos esquecer um pouco um recorte, né, como vocês colocam, dessas últimas apresentações. Mas muito mais aquilo que já foi feito ao longo desse ano. Dorival, aqui, sua esquerda. Marcelo Rosenberg, Band Esportes. Legal falar com você. Título paulista à parte, o Corinthians vem tendo muitas dificuldades, especialmente contra Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Basta a gente fazer um recorte, né, e ver os jogos. As vitórias de Flamengo e do Palmeiras em cima do Corinthians são muito maiores, muito mais rotineiras. E mesmo o São Paulo tem ganho muito mais do que o Corinthians nos últimos tempos. Até em cima disso eu te pergunto, a que você atribui essa diferença? Você acha que é viável até o ano que vem que o Corinthians se ombreie e pelo menos possa disputar o mesmo número de títulos que essas equipes vêm disputando, especialmente Palmeiras e Flamengo? E uma outra pergunta que eu queria te fazer em relação ao Memphis. Ele joga amanhã? Você quer a escalação, né? Assim, primeiro que o momento de Palmeiras e Flamengo citados é muito diferente da grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Então isso naturalmente vai acontecer, porque são equipes que já estão estruturadas, mantêm uma estrutura de trabalhos por um bom período. Corinthians está primeiro num processo de mudanças, de alterações. Eu falo isso internamente, gerando esses mesmos processos que foram gerados lá atrás por essas duas diretorias e que fizeram com que provocasse uma mudança considerável na história desses dois clubes. Eu acho que isso que nós temos que entender. E já no início desse trabalho, você já alcança um grande resultado, como foi a conquista de um paulista. Ainda estamos distantes em relação aos dois, é natural.
Mas nós temos que trabalhar para que alcancemos agora essa segunda etapa de uma estabilidade, uma estabilização de tudo isso que vem sendo implantado e implementado. Para que ali na frente, aí sim, por isso que eu sempre acreditei muito em processos no futebol. Ninguém queima etapas. E às vezes a grande maioria não entende isso. Você tem que passar por etapas para que alcance resultados. Foi o que aconteceu com essas duas equipes, que passaram apertos, passaram dificuldades, sofreram, ganharam, talvez perderam muito mais nesse primeiro momento, mas num segundo e terceiro, valeu a pena tudo aquilo que foi feito lá atrás. Tá, melhor que eu ele tá. Dorival aqui, à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Você, nos seus 2 últimos trabalhos, você deixou claro uma priorização às Copas em detrimento ao Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. Olhando esse diagnóstico inicial e breve que você teve do elenco do Corinthians, o momento do clube, você já tem uma prioridade definida para a temporada? Assim, ó, é bem diferente. Flamengo, nós estávamos na 16ª colocação quando eu cheguei. Nós pulamos para a 2ª colocação. Só que quando nós chegamos, nós estávamos a 8 pontos do Palmeiras e essa pontuação ela não caía. Paralela a tudo isso, nós fomos afunilando e nos aproximando das finais dessas Copas. Eu não tinha outro caminho a tomar. Eu não tinha como fazê-lo. Por quê? Eu também estava perdendo vários jogadores com lesões. Eu tinha que priorizar e priorizamos, eu acredito, de uma maneira acertada. Não tinha como buscar as 3 competições naquele momento, naquele instante, porque as dificuldades eram muito grandes. Eu estava ficando com um elenco muito enxuto, tanto é que na própria decisão com o Corinthians eu tive muitas dificuldades naquela partida, sem jogadores para substituir. Com relação ao São Paulo, muito diferente. São Paulo fazia uma campanha intermediária, onde a nossa principal intenção era uma das Copas. Vivíamos a Sul-Americana, onde saímos, se não me falha a memória, na semifinal, quartas, né? E o que nos sobrava era a Copa do Brasil. Então era completamente diferente. Foi nos direcionando para aquela disputa. Não tinha como mudar a condição naquele instante. Hoje não. Hoje nós ainda temos competições em aberto, início praticamente do Campeonato Brasileiro, já uma distância considerável dos líderes, mas temos que melhorar a nossa classificação e, paralelo a tudo isso, darmos uma atenção especial a jogos importantes como o de amanhã. Obrigado, Dorival. Bem-vindo ao Corinthians. Obrigado a todos.